E se, neste exato segundo, Jesus estivesse te observando e não estivesse vendo suas doações, seu dízimo ou suas orações, mas sim o silêncio ensurdecedor do que você escolhe não fazer? Eu sei o que ele vê, porque ele me disse algo que você jamais ouviu no púlpito da sua igreja. O mundo te diz que é bênção ser herdeiro da terra, que a riqueza é um sinal de favor divino. Você acredita que a riqueza é a garantia da sua liberdade. Mas a verdade oculta é que, para o céu, ela é o cálice da indignidade. Este canal de YouTube rastreou o caso de Samuel, um jovem herdeiro de bilhões que acreditou nessa mentira até o último gole de champanhe em sua festa. Ele caiu morto. E quando a alma dele estava nua diante do trono, viu o real motivo por que os ricos vão para o inferno. Não foi o dinheiro, não foi a bebedeira. Foi um pecado tão sutil que você provavelmente o cometeu hoje. Eu, que narro esta experiência de quase morte, também fui um herdeiro de minha própria vida e fiz isso a vida toda, achando que estava sendo prudente, pensando que era inocente. E quando morri, vi o peso eterno desse erro. Um peso que já está sobre a sua alma. Você pensa que está salvo, mas o livro de contas foi aberto. A porta de oportunidade está se fechando. O que eu vi foi aterrador, mas você ainda tem tempo. O que aconteceu com Samuel, o herdeiro de bilhões que caiu morto em sua festa, é o mesmo julgamento que se abriu sobre mim quando minha consciência se separou do corpo. Não há como descrever a sensação de estar nu diante da luz. Não era uma luz quente, acolhedora, como contam em histórias doces. Era uma luz de raio-x que penetrava a alma e revelava a mentira que eu havia vivido a vida toda. Eu pensei que estava salvo porque frequentava a igreja, porque era honesto nos negócios, porque não cometia pecados capitais, óbvios. Eu construí uma máscara de prudência, de responsabilidade e me escondi atrás dela. Mas quando o mestre da luz me olhou, ele viu que minha vida era uma fortaleza de indiferença, construída com os tijolos do que chamei de minha segurança. O erro de Samuel e o meu não era ter dinheiro, mas sim o significado que demos a ele e, mais importante, a inércia que ele nos causou. Naquele instante, a luz projetou um filme completo da minha existência, mas não mostrava apenas minhas ações, mostrava a intenção real por trás delas. E o que a luz me fez ver foi o pecado de omissão, o silêncio moral que eu praticava diariamente. Eu vi que o dinheiro que eu guardava obsessivamente para meu futuro era, na verdade, uma traição em câmera lenta contra os princípios que eu alegava seguir. Vi as oportunidades de auxílio, as mãos estendidas que eu ignorei, os problemas sociais que eu circundava com meus carros de luxo, pensando, não é minha responsabilidade, que o governo resolva. A dor da exposição não é física, é a dor de ver a decepção nos olhos daquele que tudo deu, e a quebra instantânea da minha própria soberba. Eu soube, com uma certeza atômica, que o julgamento era mais do que justo. Eu havia me condenado sozinho. Então, a voz dele, que é ao mesmo tempo um trovão e um sussurro, preencheu a eternidade. Ele não perguntou sobre minhas crenças, ele perguntou sobre minhas prioridades. E a sua fala foi um veredito divino que destruiu todos os meus argumentos de defesa. Sua oração é vazia, ele disse. Você pede a mim para suprir o que você já tem em abundância e guarda com medo, enquanto meus filhos morrem de fome. Sua acumulação não é prudência, é idolatria. Você me substituiu pela segurança do seu saldo bancário. Você confia mais no ouro da terra do que na minha palavra. A frase de Jesus que mais me atravessou, e que é o segredo por trás do destino de Samuel, foi a que revela a real natureza da condenação dos ricos. Você me traiu com a indiferença. Ele não estava falando sobre o pecado da luxúria, mas sim sobre o pecado da paralisia moral. O rico não vai para o inferno apenas por gastar, mas principalmente por não usar o seu recurso para estender o reino.
A riqueza, ele me disse, é um teste de mordomia em escala máxima, e a maioria falha miseravelmente ao transformá-la em uma barreira de separação entre si e o sofrimento do mundo. Naquele instante, todo o meu ego se dissolveu em cinzas. Minha máscara de homem de bem desmoronou, e o que restou foi a essência pura do meu fracasso. Eu senti o arrependimento em sua forma mais destrutiva, a certeza de que havia chegado tarde demais. Eu implorei por uma segunda chance, sentindo o peso da eternidade esmagar o meu espírito. Eu sabia que estava condenado, não por um ato único e hediondo, mas pela soma de 1000 pequenas omissões que eu justifiquei como vida normal. Eu vi que a vida terrena é apenas um flash de oportunidade para queimar o nosso ego e servir de canal para a graça. E eu a desperdicei em nome do conforto e da acumulação. Foi então que o Mestre demonstrou a misericórdia inesperada. A luz não se apagou. Na verdade, ele a intensificou. Eu não te trouxe aqui para condenar, mas para acordar, ele disse. Ele me mostrou que a condenação é a consequência natural da minha escolha de viver fechado, e não uma punição arbitrária. A graça estava lá, mas só podia ser acessada através da ação radical de desapego e serviço. A grande contradição que ele revelou é esta. Você pensa que o dinheiro te dá liberdade, mas ele te escraviza à sua própria manutenção. Samuel, o herdeiro de bilhões, era o escravo mais fiel do seu império. Ele não podia parar a festa, não podia parar de gerar lucro, porque a identidade dele estava fundida com o seu patrimônio. E a testemunha que vos fala era igual. Eu me perguntava, como vou sustentar meu padrão de vida? Como vou garantir o futuro dos meus filhos? E o Mestre, com infinita paciência, me confrontou. Você se preocupa com o futuro de seus filhos na terra, mas não com a sua eternidade. O que é mais valioso? A revelação chocante é que existe uma linha tênue entre a provisão responsável e a avareza patológica disfarçada de sabedoria. Muitos de vocês que estão nos assistindo agora estão nessa linha. Vocês justificam o excesso de segurança como paz de espírito, mas é a fuga covarde da responsabilidade de ser sal e luz. É o medo de faltar para si, que supera a compaixão de suprir o que falta para o outro. É a fé paralisada pelo saldo bancário. Diga aqui nos comentários, o dinheiro em suas mãos é ferramenta de reino ou é um muro que te separa da dor do próximo? Eu preciso saber que você está entendendo a profundidade desse julgamento. Quando Jesus me deu o alerta, ele me enviou de volta não apenas com a memória da luz, mas com o peso do juízo final sobre meus ombros. Ele não me deu a missão de pregar contra os ricos, mas de pregar contra o coração de pedra que o excesso de segurança financeira pode gerar. A lição de Samuel é clara. Sua morte foi um grito de advertência para todos nós que acumulamos. A festa acabou, o dinheiro não compra o perdão, e a grande tragédia não é ir à falência, mas sim ir à eternidade sem ter gasto a vida com o que realmente importa para o céu. O Mestre me explicou que cada centavo que eu mantinha bloqueado por pura ganância ou medo era energia divina estagnada. O real motivo por que os ricos estão em perigo é porque o dinheiro é um acelerador de destino. Ele acelera sua capacidade de fazer o bem ou de praticar a mais sutil das idolatrias, a autossuficiência. Eu fui um tolo. Eu confiei na minha própria inteligência para blindar meu futuro. E agora, de volta à terra, a única coisa que me move é a urgência de gritar essa verdade. O que eu vi naquela luz foi a face da minha condenação. Mas ele permitiu que eu voltasse, para que você pudesse mudar o seu veredito. A maior mentira que a sociedade moderna nos vende é a da neutralidade moral. Você acredita que se não estiver ativamente fazendo o mal, você está fazendo o bem. Ou pelo menos, está seguro. Jesus me mostrou que no reino dele, a omissão é uma traição ativa. A história de Samuel, o herdeiro, é a prova de que a neutralidade em face da miséria é a forma mais fria de crueldade.
Ele tinha os meios para mudar realidades inteiras, para construir legados que honrassem a vida, mas escolheu financiar uma bolha de prazer que explodiu em seu próprio rosto. Eu vi que cada oportunidade de serviço que eu ignorei, cada recurso que eu retive por medo egoísta, foi registrado como um voto contra o amor. Não existe meio termo no juízo. Ou você está ativamente investindo no reino, usando seus dons e recursos para aliviar o sofrimento, ou você está, por inércia, investindo na sua própria ruína. A luz não aceita desculpas de não tive tempo ou não é comigo. O tempo e os recursos são dele e você é apenas um mordomo que terá de prestar contas detalhadas sobre o uso de cada um deles. O mestre me revelou que a fé convencional que eu praticava era apenas um seguro contra o inferno e não um relacionamento de entrega radical. Eu negociava com Deus. Eu dou o dízimo e o Senhor garante que minha vida seja abençoada e que eu vá para o céu. Ele me fez ver que essa fé é vazia e interesseira. A bênção verdadeira não é a que se acumula para si, mas a que se torna canal para a multiplicação. O veredito de Samuel não veio porque ele não era religioso, mas porque sua vida era uma blasfêmia prática contra a compaixão. Ele me mostrou que a fé não se prova na oração silenciosa, mas na ação ruidosa de caridade e justiça. A fé que salva é a que incomoda o conforto pessoal. E eu, como muitos que me ouvem, praticava uma fé confortável, que cabia perfeitamente na minha agenda e não ameaçava o meu patrimônio. Essa é a fé que Jesus vomita, porque é uma meia-verdade que te condena ao isolamento eterno. A única maneira de romper essa condenação é através de uma mudança radical na forma como você lida com cada recurso que passa por suas mãos. A EQM me trouxe uma percepção aguda da urgência escatológica. Não estamos falando de um futuro distante, estamos falando do agora. O tempo que você tem para realinhar suas prioridades está se esgotando, e a história de Samuel é um despertar abrupto. Ele pensou que teria mais 40 anos para consertar as coisas, para começar a ser generoso, para reverter sua indiferença. Ele não teve 40 minutos. A morte é o fechamento final da janela de oportunidade. O mestre me disse: você usa a sua liberdade para se prender à terra, em vez de usá-la para se libertar para o céu. E essa prisão é a ilusão de controle sobre o futuro. Você não controla o amanhã. O único controle que você tem é sobre a decisão radical de hoje. Você vai continuar sendo um herdeiro mesquinho do seu próprio tempo e dinheiro? Ou vai se tornar um agente de transformação no reino? Não se engane, a inércia é uma decisão. E essa decisão tem um peso eterno que eu senti na luz. A luz me revelou a chave para a libertação da condenação do rico, o desapego radical da identidade. Você não é o seu saldo. Você não é o seu cargo. Você não é o seu patrimônio. A liberdade verdadeira só existe quando você pode dar tudo o que tem, inclusive a sua segurança, sem sentir que está se perdendo. O medo de perder o que temos é a algema mais forte que Satanás usa para manter os ricos paralisados. A pobreza de espírito é a única riqueza que Jesus valoriza. Eu vi que Samuel foi condenado porque ele era um guardião do templo da sua própria riqueza, e não um distribuidor da bênção. E eu fui exatamente igual. O caminho de volta, a graça que me permitiu retornar com essa mensagem, está na mudança de propósito. Seu propósito não é acumular para garantir. Seu propósito é distribuir para propagar. Você só encontrará a segurança eterna quando a sua maior preocupação for o bem-estar do próximo, e não o seu próprio. Eu voltei daquele juízo com uma missão de fogo: alertar a todos que a vida que você está vivendo agora é o seu ensaio final. Não haverá repetição. O destino de Samuel é o destino de todos que praticam a idolatria da indiferença.
O Mestre me fez ver que o tempo é o seu bem mais precioso, e ele deve ser gasto em atos que têm peso na eternidade. A única coisa que você leva desta vida não é o que você guardou, mas o que você generosamente liberou. Portanto, a sua urgentíssima missão começa hoje. É hora de fazer um inventário moral e financeiro da sua vida. A luz de Jesus está revelando agora mesmo onde você está construindo seu muro de separação. O que eu vi sobre o destino dos ricos não é uma ameaça, é um alerta de amor extremo. Não espere o dia da sua morte como Samuel para descobrir o real motivo da sua condenação. Tome uma decisão radical agora. A graça está disponível, mas só pode ser ativada pela ação de fé e caridade. Quando eu voltei para o corpo, o cheiro de antisséptico do hospital era insuportável. Mas o que mais me doía era o contraste entre a verdade absoluta que eu tinha visto e a mentira barata que o mundo celebrava. Eu voltei com a missão de romper o seu sono moral. Eu não sou mais o homem que fui. Minha voz agora é o seu último aviso. Eu senti a dor eterna da indiferença e sei que o erro de Samuel, o herdeiro, é o seu. Transformar a bênção em barreira, o recurso em ídolo. Você se viu na história dele? Você também está construindo uma fortaleza de dinheiro e conforto, pensando que está seguro, enquanto a graça te convida à batalha? A sua fé paralisada é a forma mais perigosa de traição. O Mestre te deu o privilégio de estar aqui neste momento, ouvindo o que foi sussurrado no céu. O seu destino não está selado, mas a janela de arrependimento está se fechando com a urgência de um trovão final. Não se contente com um perdão genérico. Faça um arrependimento visceral e imediato de cada ato de omissão que o seu conforto causou. Você não precisa morrer para despertar, mas precisa acordar agora. A porta está se fechando e a sua escolha de agir ou de permanecer inerte define o seu destino eterno. O tempo do auto-engano acabou. A revelação de Jesus sobre os ricos é apenas a ponta do iceberg. Há algo ainda mais aterrador que ele revelou a outra testemunha, um ex-padre que morreu na missa. Ele viu o real motivo porque a oração da missa não é mais ouvida no céu. Um segredo proibido sobre os alimentos espiritual que você consome e o que realmente significa a presença dele no altar. Eu trago esse aviso no nosso próximo vídeo. Se você ouviu a verdade e sente o peso da missão de avisar ao remanescente, então sua ação deve ser imediata. Curta este vídeo como um ato de compromisso com a verdade revelada e comente aqui a sua decisão de quebrar o seu muro de indiferença. E o mais importante, inscreva-se no Divino Retorno e ative o sino, porque você não pode se dar ao luxo de perder o próximo alerta profético que pode salvar sua alma. A contagem regressiva começou.